Celebrarmos hoje esta festa de São Mateus, ouvindo de modo particular este Evangelho, nos consola muito, né? Saber que Deus veio chamar pecadores, então nós nos colocamos diante deste chamado. Não vim chamar santos, não vim chamar gente pronta, mas vim chamar aqueles que precisam, né? De algo a mais em suas vidas. E Jesus realmente, Ele não chama a partir do mérito, Ele chama a partir da necessidade. Mateus não é o melhor de todos. Paulo, Pedro, João, não são os melhores, aqueles que Deus chamou, mas são aqueles que se colocaram numa abertura de coração para este chamado, que souberam ouvir e que certamente dentro de si, dos seus corações, tinham também um desejo, uma vontade, uma necessidade em suas vidas. Então Deus continua nos chamando também, ainda hoje, né? Vem e segue-me. Cabe a nós, minha gente, encontrar o nosso lugar dentro da igreja. Quando eu falo dentro da igreja, não é o lugar no banco, não, tá? É o nosso lugar dentro desta realidade que é maior do que nós, né? Esse grande corpo místico, como o apóstolo Paulo chama, o corpo místico de Cristo. A igreja somos nós. E o Senhor Jesus convida a todos. Paulo fala isto na carta que ouvimos, né? A primeira leitura. Jesus chamou uns para serem apóstolos, outros para serem profetas, outros para serem pastores. Cada um tem um chamado. Cabe a nós, então, percebermos o que eu posso fazer, a que Deus me chama, né? Para que serviço eu sou útil dentro da minha comunidade de irmãos. Porque senão a gente escuta a palavra, mas de repente ela fica apenas assim, né? Na escuta. Ela não se transforma em uma ação concreta, em uma obra. Ontem Jesus dizia, os meus irmãos, as minhas irmãs, minha mãe, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam, né? Então a gente tem que ouvir também este chamado e colocá-lo em prática. Existe então um chamado que é para todos nós, que é o chamado à santidade. A partir do nosso batismo, nós nos tornamos candidatos, né, a alcançarmos a altura de Cristo, como nos lembra Paulo na primeira leitura, né? Sermos em tudo semelhantes a Ele, nos espelharmos no Senhor Jesus, de tal modo que ao olharmos para nós, as pessoas deveriam conseguir encontrar traços de Cristo, seja no nosso jeito de ser, de viver, na bondade que nós temos, na capacidade assim de relacionamento, enfim, tantas na vida de oração, na piedade, né, na paciência, em tantos aspectos nossos, né? Bom seria se ao olharmos para cada um de nós, né, as pessoas pudessem encontrar um traço de Cristo. Então, esse chamado é para todos, o chamado à santidade, o chamado à perfeição em Cristo Jesus. Agora também existem aqueles chamados específicos, né? Então, dentro dessa vontade de seguirmos o Senhor, então cada um também vai encontrando o seu lugar dentro da igreja, o lugar dentro da família, como esposo, esposa, o lugar dentro da comunidade, como alguém que serve, que ajuda, que trabalha numa pastoral, que exerce uma função, o lugar dentro de uma vocação chamada a vida consagrada, o ser padre, o ser freira, o ser um irmão, enfim, Deus, Ele tem espaço e lugar para todos nós. E, sabendo que Ele não chama quem é melhor, mas Ele chama conforme a abertura do nosso coração se dispõe a este ouvir, este escutar, né? Deus nos convidando, vem e segue-me. Então, nós descobrimos isto, que beleza! Deus, na sua mesa, serve a todos, serve aos pecadores. Nós nos consolamos com isto, né? Tem a mesa da palavra, a palavra é para todos nós, é uma palavra que nos corrige, que nos educa, que nos confirma, que nos orienta, e da palavra a mesa da Eucaristia, também para a qual pobres pecadores que somos,
somos chamados a comungar dela. Para quê? Para que a nossa vida, a exemplo da de São Mateus, de Santa Teresinha, de tantos homens e mulheres, a nossa vida também se torne um espelho, um reflexo da vida de Cristo, né? Para que a partir de nós, do nosso testemunho, do nosso ser cristão, sal na terra, luz do mundo, Deus continue agindo, atuando. Então, um chamado à santidade pelo batismo, um chamado específico a cada um de nós. Como que eu, como você, nós podemos servir melhor a igreja. Muitos já encontraram, né? Eu já encontrei, quem é casado já encontrou, está sendo coroinha, já encontraram, quem é ministro. Mas talvez tem gente que ainda, né, não se despertou. O que eu posso fazer pela minha igreja? Como que eu posso, né, tornar em obras aquilo que os meus ouvidos e o meu coração acolhem enquanto palavra? Mas tem um outro chamado também, que é o chamado do dia a dia. Em todos os momentos da nossa vida, do nosso dia a dia, do nosso trabalho, das atividades que realizamos, sempre haverá uma oportunidade de servir a Deus. Sempre haverá uma oportunidade de dar uma resposta, né, a esse Deus que tanto nos ama, que tanto nos quer bem, naquelas ações concretas que a gente vai realizando ao longo da nossa jornada, do nosso dia a dia. Veja, Mateus está no seu ofício, Mateus está no seu trabalho, né? Está no seu ganha-pão. Não era bem visto por todos, porque ele era cobrador de impostos, ele estava a serviço do Império Romano, né? Então ele era, da parte dos judeus, muito mal visto, né? Era considerado um lixo, assim, alguém que não valia muita coisa. Mas é nesse dia a dia dele que Jesus chama ele a fazer uma coisa diferente, que Jesus dá a ele uma oportunidade de conversão, que Jesus aponta para ele um caminho de serviço, não agora mais serviço ao Império Romano, mas um serviço a Deus. Gente, no nosso dia a dia, hoje, eu sei que hoje Deus te deu a oportunidade de servir a Ele. Como eu não sei, mas eu sei que teve a oportunidade. A mim também, a todos nós. Então, quando a gente tem essa consciência, bom, eu sou candidato à santidade, eu devo buscar essa santidade, não a santidade para ter um dia uma imagem, uma estátua no altar, não é isso, mas é a santidade enquanto uma vida que vai sendo cada vez mais preenchida de Deus, né? Eu trabalho, eu faço alguma coisa, eu tenho um serviço na minha igreja, né? Eu tenho família, e lá na família, pequena igreja doméstica, também a oportunidade da santificação. Então, quando eu tenho essa consciência de que Deus se move o tempo todo, o Espírito Santo de Deus está a todo instante, independente da nossa condição de pecadores, Ele está a todo instante dando chances, oportunidades para a gente exercer o bem, para a gente colocar a palavra de Deus em prática, para a gente amar o próximo, para a gente exercer a misericórdia. Então sim, claro, nós vamos também nos tornando, né, esses seguidores do Senhor. Esse vem e segue-me não é apenas Mateus que se levanta, né, de onde estava e passa a seguir Jesus. Esse vem e segue-me significa faz da tua vida um caminhar sobre o Evangelho. Faz da tua vida, né, um caminhar atrás de mim, né, dos ensinamentos que Jesus nos apresenta, das verdades que Ele tem para nos oferecer. Faz da tua vida realmente um serviço a Deus, né? Das mais diversas formas. A nossa igreja nesse ponto é muito rica, né? Tem espaço, tem lugar para todos, em todas as idades, em todas as situações de vida. Então que hoje, nessa festa do apóstolo São Mateus, nós também possamos abrir o nosso coração assim para confirmar, né, aquilo que nós já estamos fazendo, ou então para deixar aquele ponto de interrogação: meu Deus, mas o que eu posso fazer ainda, né? A que Deus me chama? Que trabalho, que tarefa, que missão eu posso realizar? Como forma também de agradecer a Deus o seu amor infinito por todos nós, a sua misericórdia, que vem ao encontro de cada um, pobres pecadores que somos, mas nos chamando para uma vida diferente, né? Para um caminho novo, o caminho do Evangelho e do seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O salmista diz: a sua palavra, a sua voz, o seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Então, chega aos confins do universo a sua voz. Então, em todo canto, em todo lugar, em todo espaço,
tem a voz de Deus ecoando e dizendo: ei, segue-me, faz uma coisa de útil na tua vida, viu? Me sirva nesse dia, eu estou precisando de ti. Cabe a nós, então, termos essa sensibilidade. Onde, em que e como eu posso servir o Senhor amanhã. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. No instante de silêncio, ainda sentados, deixemos a palavra ecoar em nosso coração e rezemos.